Olha essa que tá aí que eu separei para vocês, prova aplicada no estado do Amazonas, ano de 2015. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não terá sido uma mera coincidência. Brunão, mas a gente já resolveu essa questão que está aqui. Não, é porque foram de concursos diferentes, é a mesma estrutura, mas foram de concursos diferentes. Essa questão que está aqui, ela é idêntica, ela segue a mesma ideia da primeira questão que a gente fez nesse bloco, que tinha sido aplicado no MP do Rio. Vamos ver essa? Maria mantém um livro de anotações e quando escreve, identifica o dia do mês através de uma situação de lógica. Certo dia, Maria escreveu no seu livro 4 frases. Ontem foi dia 12, hoje não é dia 14, amanhã será dia 15. Das frases anteriores, apenas uma delas é falsa e as outras são verdadeiras. A Maria escreveu essas frases no dia... Brunão, oi, é porque eu tô ficando meio que viciado aí nessa história de usar aqui as alternativas, né? Isso, é um vício, e depois que você começa a fazer isso, não dá vontade de parar não. É um exercício que te convida, não é? E é o que eu falo com vocês. Questão de prova de concurso não tem saída bonita, não tem saída feia. Feio é quando você não mete o gabarito no lugar correto. Então aqui é mais uma que a gente vai fazer romanticamente. Eu vou pegar, vou tirar do texto o gabarito, mas é mais um enunciado que na hora da prova você não precisa ficar se dando ao luxo de fazer bonito. Você está fazendo bonito para quem na hora da prova? Você tem que só identificar aqui uma alternativa correta. É mais um daqueles enunciados que não tem nada que separe você do texto para as alternativas. A ligação aqui ela é direta. Não tem fórmula, não tem tabela, então se você foi pelas alternativas, tá valendo. Não é pecado, isso aqui é raciocinar logicamente o enunciado. Encontrar uma alternativa correta para aquele texto ali, mesmo que você use as alternativas, isso é raciocinar de maneira correta a lógica do exercício, tá bom? Mas vamos lá. Suponhamos que, porventura, não desce, né, para você usar as alternativas. Porque eu consigo imaginar, como examinador, poderia ferrar sua vida? Sim. Ele pode simplesmente colocar algo do tipo, a soma dos algarismos do dia em que a Maria escreveu essa frase, aí ele já ferrou sua vida. Se ao invés de nas alternativas ele te dá o dia especificamente, ele pedisse a soma dos algarismos do dia, por exemplo, aí ele ferrou sua vida. É uma maneira de ferrar sua vida, perfeito? Então por isso que eu sempre faço com vocês aqui do texto para o gabarito. Agora, se vier do jeito que veio aqui, não fica filosofando muito não, tá bom? Tempo em prova vocês sabem que é precioso. Mas vamos lá, beleza. Vamos imaginar aqui que eu tivesse apenas uma falsa. E já vamos imaginar, bom, não lembro de cabeça, tá bom? Eu vou imaginar que a última é a falsa, aí só falta nessa aqui não ser, né? Só falta nessa diferentona não ser a última, mas se também não for, é bom que a gente mostre a realidade aqui do jeito que tem que ser. Mas não tem uma aqui que é diferente, de acordo com o que foi colocado aqui, ó, das frases anteriores, uma delas é falsa e as outras são verdadeiras. Não tem ali a diferentona, a gente ainda não comentou que geralmente é a última que é, então vamos arriscar, se não for, depois a gente volta e refaz, ó. Vamos imaginar então que isso que tá aqui, ó, seja falso, ok? E se bem que isso aqui eu não sei se vai dar certo não, ó. Vamos ver, ó. Com essa que tá aqui sendo falsa, amanhã será dia 15. Isso aqui vai ser falso, então é porque amanhã não vai ser o dia 15. Acho que não vai ser ela mesmo não, ó. Ontem foi dia 12, vamos ver, ó. Ontem foi dia 12. Se ontem foi dia 12 for verdade, vamos lá, expectativa aqui, ó. Se ontem foi dia 12 for verdade, é porque hoje vai ter que ter sido dia o quê? Dia 13, beleza? Então vamos imaginar que eu estou contando essa história no dia 13. Supondo que a primeira seja verdadeira, vai ter sido verdade que ontem foi dia 12. Então se for verdade que ontem foi dia 12, é porque hoje é dia 13, ok? Então tá aqui, ó, dia 13. A gente vai imaginar que essa história esteja acontecendo aqui no dia 13. A segunda fala seria realmente verdadeira? Hoje não é dia 14. Isso aqui seria verdade? Sim. Se eu estou contando a história no dia 13, dizer que hoje não é dia 14 seria verdade. E a última fala seria falsa? Deu certo, né? Aqui, ó, fechamos, ó. A última fala ficou falsa, amanhã será dia 15 vai ser falso? Sim. Então acabou, tá vendo aí, ó? Mesmo fazendo romanticamente, acabou com a graça da história, porque a gente já imaginou que a última era falsa e ela já fechou meu exercício. Conseguiu entender aí ou não? Ó, da primeira fala sendo verdade que ontem foi dia 12, hoje teria que ser dia 13. Sendo hoje dia 13, a segunda fala realmente fica verdadeira, dizendo que hoje não é dia 14.
e a terceira fala fica falsa, imaginando que amanhã será dia 15, isso realmente é falso, porque se eu estou contando no dia 13, o amanhã teria que ser o dia 14. Então acabou, tá bom? Mesmo indo aqui pelo texto, supondo aqui, né, porque aí eu dei o meu chute certeiro, já imaginando que, mas por que você não chutou que a primeira era falsa? Pode fazer. Se você for chutar que a primeira é falsa, você vai ver que vão ter falas ali conflitantes. Se você imaginar que a segunda é falsa, a gente vai ter falas ali conflitantes. Eu só não gero contradição quando eu imagino que a última foi a falsa, tá bom? Então a história aí foi contada no dia 13, gabarito correto para essa que tá aqui, letra C, tá bom? Tá bom, Bruno, mas me convença de que dava para eu utilizar aqui as alternativas. Pega aí a letra A. Imagine que essa historinha estivesse sendo contada no dia 11. A Maria, que não tem muito ali o que fazer, né? Porque a Maria, ela vai criando, ela vai identificando os dias do mês no mundo, universo paralelo dela. Ela cria situações de lógica para ela. Então imaginemos que essa historinha da Maria aí, ó, no universo dela, estivesse acontecendo lá no dia 11. Se for verdade que hoje é dia 11, o que aconteceria com a primeira fala? A Maria escreveu lá no seu livro, ontem foi dia 12. Se hoje fosse o dia 11, a fala da Maria seria o quê? Falsa. Se hoje é dia 11, ontem teria sido dia 10, ok? Então a primeira fala seria falsa, ok? Hoje não é dia 14. Se fosse dia 11, a fala dela seria verdadeira. Perfeito. Amanhã será dia 15. Ora, se eu estiver contando a história no dia 11, dizer que amanhã será dia 15, isso aqui teria que ser o quê? Teria que ser falso. Então aqui, eu teria apenas uma delas sendo falsa e as outras verdadeiras? Não. Aqui eu teria uma situação contraditória com o que foi proposto aqui nessa minha última fala, certo? Então a letra A não poderia ser meu gabarito. Se você testasse com a letra B, mesma história. E assim a gente vai, né? Se você poderia ir testando as alternativas e verificando que a única que seria coerente seria a letra C, ok? Acho que temos mais uma para a gente poder fechar esse bloco, não é? Ou eu estou viajando? Vamos lá, sim. Olha essa que está aí, ó. Concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, provinha aplicada no ano de 2013. Brunão, mas, velho, já tem um tempinho que essas questões aí foram aplicadas. Esse modelo de questão não está um pouquinho ultrapassado aí no perfil de prova da FGV, não? Não, fica tranquilo. Se está aqui, se eu estou buscando aqui as questões mais velhinhas, como eu sempre falo, respeita aqui as coroas, respeita as nossas velhinhas. Essa questão que está aqui, ela está totalmente dentro ainda do padrão do que a FGV faz nas suas provas mais recentes, tá bom? Então pode aproveitar, é enunciado bom para a gente treinar. Em uma oficina, há apenas 3 carros. Um Ford, um Chevrolet e um Fiat. As cores são diferentes. Um é prata, outro é preto e outro é azul. Das afirmativas abaixo, apenas uma é verdadeira. O Ford é preto, o Chevrolet não é preto, o Fiat não é azul, o Celta é azul. Tô zoando. Assim é correto concluir que... Não me leva a sério, não. Vamos lá. Mais uma história. De novo. Tem uma aqui que é diferente. De novo, não lembro mesmo de cabeça se a diferentona vai ser a última. Mas, já que você tem que chutar... e aqui, só para chamar a atenção de vocês. Aqui é uma situação que, pelas alternativas, não necessariamente vocês vão lograr êxito. Por quê? Qual que é a sacada? Nas alternativas, eles são pontuais. Você consegue perceber? É manha de prova, tá bom? Nas alternativas, ele fala, por exemplo, o Chevrolet é prata. Não estou te dizendo que pelas alternativas você não vai conseguir, mas aqui já não é uma certeza no primeiro momento. Eu não posso te dar certeza no primeiro momento de que só com as alternativas você vai conseguir fechar. Você consegue fechar essas situações em que eu tenho que correlacionar, por exemplo, quando ele me dá nas alternativas todos os parâmetros, como a gente fez na segunda questão desse bloco. Se você for olhar lá na segunda questão desse bloco, aquela questão dos bonés, vocês vão ver que lá nas alternativas eu tinha o boné de cada um dos meninos. Aí se ele fizer isso, a gente vai matar pelas alternativas. Aqui ele já está me dando uma situação pontual. Ele fala que o Chevrolet é prata. E aí, sendo o Chevrolet prata, você teria que testar ainda 2 hipóteses sobre as 2 marcas e cores. Perfeito? Conseguiu entender? Então essa que está aqui de novo. Não vou te dizer que pelas alternativas talvez a gente até consiga, mas já é um modelo que não dá para ter garantia de que as alternativas vão nos conduzir ao gabarito. Então tem que saber fazer romanticamente. E aí tem uma aqui que é diferente. Qual que eu vou chutar que seja diferente? Vou chutar a última, perfeito?
eu sei que aqui tem apenas uma que é verdadeira, então eu vou chutar que a última seja verdadeira. Vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Se for verdade que o Fiat não é azul, aliás, vamos imaginar aqui, olha, é falso que o Ford é preto. Se for falso que o Ford é preto, o que vai ser verdade? Que aí o Ford vai poder ser prata ou azul, certo? O Ford vai poder ser prata ou azul, ok? Então aqui, ó, é falso que o Ford é preto. Se for falso que o Ford é preto, vai ter que ser verdade que o Ford é prata ou azul, certo? Vamos para a segunda. A segunda é a informação de que o Chevrolet não é preto. Se a segunda informação for falsa, e se é falso que o Chevrolet não é preto, então é porque o Chevrolet teria que ser preto. Ok? E a terceira e última informação, que é a de que o Fiat não é azul. Se é verdade que o Fiat não é azul, o Fiat, então, poderia ser de cores o quê? A gente tem ali como opção, se for verdade que o Fiat não é azul, é porque seria verdade, então, que o Fiat é ou prata ou preto, certo? Então, ó, ou prata ou preto. E aí, prata, preto, vamos lá. Preto já é do Chevrolet, então significa que o Fiat não poderia, o Fiat teria que ser necessariamente prata, certo? A partir do momento que eu descobri aqui, ó, que o Chevrolet é preto, se o Fiat poderia ser prata ou preto, só resta para o Fiat ser o prata. E para o Ford, eu estou tomando cuidado aqui para não embolar a língua, né? Se o Fiat ficou com prata, o Ford teria que ficar com o quê? Com o azul, ok? E aí, deu jogo aqui, ó. Lindo. Descobri que o Ford tem que ser o azul, que o Chevrolet tem que ser o preto e que o Fiat tem que ser o prata. E aí eu não gerei nenhuma situação contraditória, ok? Se você então, ó, de novo, Bruno, mas então é sempre. Todas as questões que você fez aqui nesse bloco da FGV sempre está dando certo fazendo a última. Te garanto que não é sempre. Mas, como já falei, em boa parte sim. Costuma acontecer, isso independe de banca, mas em particular nas da FGV. Se a gente tem uma diferente, pode tentar. Já que você tem que dar um chute, arrisca. Ah, mas aí deu errado testando a última como diferente. Faz parte, ok? A gente tem questões desse tipo em que a diferente é a primeira? Sim. Não no número tão grande de questões, mas acontece, tá bom? Aqui então conseguiu perceber? A gente fecha, ó, o Ford com a cor azul, o Chevrolet com a cor preta e o Fiat com a cor prata. Se for verdade que o Ford é de cor azul, a primeira fala realmente seria falsa, porque está dizendo ali que o Ford é preto. Se a segunda fala, né, que é a do Chevrolet, se o Chevrolet for preto, a segunda fala dizendo que o Chevrolet não é preto, seria uma fala falsa. E a terceira, imaginando que o Fiat seja de cor prata, quando ele fala para mim que o Fiat não é azul, seria verdadeiro. Então a gente tem aqui realmente apenas uma diferente, apenas uma verdadeira, ok? Então, nosso gabarito correto, vamos lá. Vai ter que ser a letra. Ó, letra A, o Chevrolet é prata. O Chevrolet é prata, não, o Chevrolet é preto. Então a letra A está fora, ok? Letra B, o Ford é azul. O Ford é azul, isso, tá perfeito. Ó, a gente descobriu aqui que o Ford é azul. Então nosso gabarito correto vai ter que ser a letra B, ok? Letra C, o Fiat é preto. O Fiat é preto? Não, a gente descobriu aqui que o Fiat é prata, ok? Então a letra C está fora. Letra D, o Ford é preto. O Ford é preto é uma fala falsa, ok? E a letra E, o Chevrolet é azul. O Chevrolet é azul, tá errado, porque a gente viu que o Chevrolet é preto. Então, tá aqui, ó, gabarito correto, letra B, tá bom? Mas vamos lá, tem que jogar limpo com vocês, não é? Brunão, você fala que tem hora que dá para usar alternativa. E essa que tá aqui, se eu fosse usar as alternativas, vamos ver? Lembra que eu falei que ela tem um problema ali para quem vai usar as alternativas, que é o dele apresentar a situação pontual? Aí é um alerta que você tem que ter, ok? Tem que ter manha. Mas vamos imaginar que a letra A fosse correta. Vamos ver o que daria aqui para a gente concluir. Com a letra A sendo correta, eu sei só que o Chevrolet é prata. Então essa fala que está aqui, ó, que me garante que o Chevrolet não é preto, ela seria verdadeira, certo? E aí, vamos lá, se a letra A fosse a correta, vamos imaginar aqui, ó, o Chevrolet é prata. Se isso fosse verdade, dizer aqui que o Chevrolet então não é preto seria verdadeiro. Como o enunciado fala que apenas uma pode ser verdadeira,
Então as outras duas teriam que ser falsas, certo? Aí a gente ficaria com o falso que o Fiat não é azul, então a gente teria que concluir aqui, ó, que o Fiat é azul. O Chevrolet seria prata. Aí dá pra gente, ó, eu consigo mostrar pela alternativa, mesmo sendo pontual, que a letra A não seria gabarito. Você conseguiu entender? Por quê? Se a letra A fosse a correta, o Chevrolet é prata. Essa seria verdadeira, as outras duas teriam que ser falsas. Só que se essa aqui fosse falsa, eu iria concluir que o Fiat teria que ser azul. Então eu teria o Chevrolet prata, eu teria o Fiat azul e o Ford teria que ser preto. Só que se o Ford fosse preto, essa fala não poderia ser falsa. E aí isso gera uma contradição, porque eu estou supondo que a primeira seja falsa, ok? Então mesmo na letra A, eu sendo pontual sobre a situação do Chevrolet, daria para justificar que a letra A não foi gabarito, ok? Letra B. Vamos imaginar se a gente conseguiria chegar com a letra B ao gabarito, ó. O Ford é azul, o Ford é azul, o Ford é preto. Isso aqui seria falso. Ok? O Fiat não é azul, isso aqui teria que ser verdadeiro, a gente ia conseguir fechar a questão mesmo pelas alternativas, tá bom? Mesmo eles dando aqui uma situação pontual, ainda assim a gente conseguiria fechar. Porque, ó, se for verdade que o Ford é azul, essa fala que tá aqui então fica falsa, ok? A de que o Ford é preto. Essa fala que tá aqui fica verdadeira, que é a informação de que o Fiat não é azul. É verdade, porque o azul seria o Ford, que é o que eu estou supondo como gabarito na letra B. E como o enunciado pede que apenas uma seja verdadeira, essa segunda fala teria que ser falsa. Só que, se essa segunda fala fosse falsa, seria falso que o Chevrolet não é preto. Então eu teria que concluir que o Chevrolet é preto, certo? Que o Ford é azul e, consequentemente, teria sobrado para o Fiat a cor o quê? A cor prata. E aí, quando ele coloca aqui, ó, as falas, a gente conseguiria perceber que eu consegui distribuir um para cada um, fazendo com que apenas uma fosse verdadeira. Então, de novo, mesmo aqui, sem a gente ter todas as garantias nas alternativas, ainda assim, era uma questão que a gente poderia ter brincado com as opções que, pelo menos o gabarito correto, a gente conseguiria comprovar, tá? Então, gabarito letra B, tá feita essa, e aí com isso, eu fecho com vocês aqui, ó, esse bloco. Veja aí para mim se ficou tudo entendido. Se tiver alguma dúvida, dificuldade, volte e me acompanhe novamente. Um forte abraço, daqui a pouquinho a gente continua.